Oi, 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 oi! Então, amores, vamos estudar, tá certo? Nesta primeira parte da aula da gente de acentuação, o que? Nós vamos falar dos hiatos. Vamos falar também nessa aula de hoje sobre os ditongos abertos. E, claro, algumas regras especiais envolvendo acentos diferenciais e envolvendo também a acentuação de algumas formas verbais. E com isso, a gente finalizará as regras de acentuação. Vem comigo! Simbora! Então, vamos começar pelos hiatos, ok? Gente, a regrinha de acentuação, a regra básica para que um hiato, no caso com as letrinhas I e U, tá certo? Segunda vogal de um hiato, segunda, não pode ser a primeira. Por exemplo, na palavra Maria, eu tenho hiato, mas o I, ele é a primeira vogal do hiato, não tem um acento, tá certo? Agora, quando é a segunda vogal do hiato, preste atenção. Eles precisam estar sozinhos ou no máximo junto com um S, porque aí neste caso a gente pode e vai e é obrigado a pôr o acento, tá? Vejam aí o primeiro exemplo do nosso slide. Você tá vendo a palavra saída. Estão vendo o que aconteceu com saída? Ela tem um acento agudo no I, um segundo I, e ele está sozinho. Estão vendo o meu hiato acontecendo? Proíbo, tá? Proíbo, o I sozinho, segunda vogal do hiato. Agora, em faísca, o I está junto com S. Tem problema? Não, a regra permite. Caíste, o I está junto com S. Assim como em saúva, você agora tem o U e esse U está como sozinho, não é isso? E está como segunda vogal do hiato e aí ele vai ser acentuado. Viúva, baú. Viram essas palavrinhas? Massa! Agora, imagine o seguinte, gente. Se esse I e esse U, tá? Essas vogais, não estiverem sozinhas, estiverem acompanhadas de outra letra, que não seja o S, como é que fica a minha vida? Que pergunta legal. Ó, vocês já prestaram atenção na palavra raiz, na palavra juiz? Muita gente bota um acento ali. É equivocado. Não é para ter acento em raiz, não é para ter acento em juiz, quando elas estão no singular. Por quê, Kelly? Olha a regra. O meu I é a segunda vogal do hiato. Na hora que eu separo, veja aqui comigo, olha como ficou. Raiz. O I é a segunda vogal, só que está junto do Z. Quando você pega aqui juiz, a mesma coisa. O I está junto com um Z. Ou seja, a regra nos diz o seguinte: se este I ou este U estiver junto de outra letra que não seja o S, mesmo sendo segunda vogal do hiato, eu não vou acentuar, certo? Olha que interessante, quando você coloca essas palavras no plural, raiz vira raízes. O Z soltou a vogal I. Ele ficou em outra sílaba, porque o plural aqui bota o ES, tá? Todo substantivo terminado em Z faz o plural com acréscimo de ES. Cruz, cruzes. Raiz, raízes. Agora, o meu I está sozinho. Ele é a segunda vogal do hiato. Eu vou acentuá-lo. A mesma coisa com juiz. Exatamente. Juízes. Então, cuidado com essa pegadinha. Porque enquanto estão no singular, sem acento, tá? Mas ao irem para o plural, recebem acento. Raiz e juiz.
Bora dar uma olhada em outros exemplos? Olha aí comigo, veja. Se você pega a palavra, por exemplo, no atenção, tá? Ruim. Tá vendo que o I tá junto com o M? Quando você pega a palavra Raul, é um hiato, só que o U tá junto com o L. Com a palavra contribuinte, contribuinte. Você percebeu o que é que tá acontecendo aí? O I tá junto de um N. É um hiato, não deixa de ser, só que não tem acento. Cair. O I é a segunda vogal do hiato, mas está junto de um R. Então, não vai ter acento, tá? Agora, vejam também no slide a segunda regrinha. Quando eu digo assim, cuidado. Se o I for seguido de NH, não haverá acento. Nas palavras como rainha, moinho, tainha, campainha, eu tenho hiato. O hiato ocorre. Só não ocorre a acentuação gráfica, o acento agudo sobre o I. Por quê, Kelly? Escute. Veja como o NH, ele nasalizou. Ele retirou aquele timbre aberto que a gente tinha do I, tá certo? Do hiato. Ficou, tampa o nariz aí. Presta atenção, olha aqui pra mim. Todo mundo tampando o nariz em casa. Ó, rainha. Perceberam como o som ficou nasal? O NH provoca o efeito de nasalização. Olha aí de novo. Mainha. Então, como é que eu vou botar um acento agudo? Não vou. Beleza? Então, não tem acentuação gráfica quando o I está seguido de NH. E a outra observação, outro tópico diz assim, ó. Também não haverá acento se a vogal I ou a vogal U se repetirem, o que ocorre em poucas palavras. Como exemplo, vadice, xiita. Olha só, preste atenção. Nessas palavras, eu tenho as vogais idênticas, certo? Então, na hora que eu separar, também não vai ter o acento. Então, são esses três casos que, de uma certa forma, são exceções à regra geral. A regra geral diz o quê? Que o I, sendo segunda vogal do hiato, sozinho ou seguido de S, leva acento. Mas se não for um S, for outra letrinha que ficar junto com o I ou com o U, morreu o acento. Se essas vogais vierem repetidas I, U, eu também não boto acento. E se vier um NH depois do I, o I nasalizou, o som mudou, não boto mais o acento agudo, certo? E para a gente encerrar os casos de hiato, ok? O que é que eu quero mostrar para vocês? Preste atenção. Ó, quando você pensar nos hiatos O e E, tá? O e E. Não é mais com I e com U. É dobrando o O e dobrando o E. Antigamente, no anterior acordo ortográfico que havia na nossa língua, tá certo? Alguns de vocês pegaram a transição deste acordo. Então, ainda começaram a estudá-lo e depois entraram no novo acordo, certo? Antes, quando eu escrevi a palavra vou, gente, ela tinha acento circunflexo. Mas pelo novo acordo ortográfico, o hiato O, por que é hiato? Porque essas vogais se separam, certo? Toda palavra que tiver o hiato O e o hiato E, não tem mais acento. Então, por exemplo, quando eu falo eles creem, antes havia esse acento e agora não tem mais, tá certo? Então, você retirou com o novo acordo o acento que havia sobre esses hiatos. A regra diz o seguinte, olha aí comigo no slide, diz assim, ó, os hiatos O e E não são mais acentuados. Palavras como enjoo, corou, perdoou, abençoo, né? Lém, vem. Esse vem com dois S, preste atenção, tá certo? É do verbo ver, ok? Descrém, relém. Então, essas palavrinhas todas que antes tinham acento, agora não tem mais. E com isso, a gente encerrou um tópico dessa segunda parte, gente.
não acabou ainda o conteúdo. Só que nós vamos dividir em vários bloquinhos essa parte de acentuação gráfica 2, porque são muitas regrinhas, tá bom? Então, agora a gente encerrou esse primeiro bloquinho, ok? Espero que tenham aprendido e um beijo no coração de vocês. Valeu!